dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam. Miriam, a gente comentou ontem sobre as expectativas em relação ao PIB e hoje o IBGE divulgou os números oficiais e acho que talvez a interpretação básica seria que, confirma que há uma importante desaceleração da economia brasileira, né? Sim, há uma desaceleração. Já se previa desaceleração. Lembra que a gente estava falando que a mediana é 0,2, deu 0,1. E isso fica parecendo que a diferença foi muito pequena. Mas a história do que houve entre julho, agosto e setembro, nesses 3 meses, é completamente diferente do que foi previsto pelos economistas. Lembra que ontem eu falei que a agropecuária eles achavam que ia dar negativo porque sazonalmente o terceiro trimestre é um trimestre que a agropecuária encolhe, cresce muito, é uma atividade muito marcada pela sazonalidade, né? Cresce muito no começo do ano, depois vai diminuindo principalmente no terceiro período. E teve um crescimento de 0,4% em comparação ao segundo tri. A indústria, a interpretação era que todo aquele tarifaço ia acabar deixando a indústria estável, sem crescimento. Ela cresceu 0,8%. E serviços, que estava todo mundo dizendo que o serviço está forte e tal, consumo das famílias forte, porque a renda está forte, serviços teve ficou estável, ficou 0,1, exatamente o mesmo número do PIB em geral, 0,1, e o consumo das famílias, que determina muito esses serviços, deu 0,1 também. Então, o que marca esse dado não é a desaceleração já esperada, mas o que marca os dados é o fato de que o consumo das famílias está em forte desaceleração e serviços, que era a preocupação do Banco Central, serviços forte, puxando muito o consumo, e isso... ou puxado pelo consumo, que isso aí indicaria dificuldade para reduzir taxa de juros. Bom, agora eles têm um consumo da família estável, serviço estável e o PIB estável. Estável porque 0,1 e 0 é a mesma coisa, né? Então, é isso. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, 1,8, aí claramente uma desaceleração. Tem um dado da MBA no relatório que eu acabei de ler agora, enquanto esperava para falar, feito pelo Sérgio Vale, e que ele estava chamando a atenção para o fato de que metade do crescimento de 2025 é explicado pela agropecuária e pela indústria extrativa, o que significa commodities, metade do crescimento. Uma outra coisa que chama também hoje de manhã, o Ministério da Fazenda soltou uma nota dizendo que o viés de revisão do PIB, das projeções do PIB, é de alta. Eles estavam fazendo a previsão de 2,2%, mas disse que isso aí já está garantido pelo que aconteceu até agora e que eles acham, então, portanto, que pode ser um pouco maior do que isso. No caso do quem olha para mercado financeiro, bolsa, juros, o que está se falando é o seguinte, se o serviço está fraquinho, e houve desaceleração tão forte do consumo das famílias, talvez seja o fato de ser já a hora de reduzir taxa de juros na primeira reunião de 2026, Sardenberg. Exatamente, né? Já que se fosse para reduzir os juros nessa última reunião de dezembro, seria uma mudança muito brusca, né, no cenário, né? O Banco Central, ele gosta de ir indicando o que ele vai fazer, ele não gosta de movimentações de ativos, as pessoas se posicionam, né, cada uma se posiciona numa determinada direção e a comunicação do Banco Central vai dizendo, olha, eu estou indo por aqui, não é que ele está antecipando o que ele vai fazer, mas ele está dando elementos para que cada um faça uma análise mais próxima da realidade. O que ele tem, teve um momento que estava muita gente apostando em queda de taxa de juros ainda esse ano, em dezembro, por causa da desaceleração da inflação, e aí a comunicação do Banco Central, principalmente declarações de Gabriel Galípolo, não, a inflação ainda está longe do centro da meta, estou buscando o centro da meta, e outras coisas que ele falou, inclusive, dias atrás, um dia antes do início do silêncio do Copom. Tá certo. E aí,
portanto, ninguém prevê que na semana que vem vá se reduzir a taxa de juros, mas a dúvida é janeiro ou março, e essa dúvida é um pouco que vai ficar definido através da comunicação que ele vai soltar depois da decisão da semana que vem. Mas o que o dado de hoje mostra é que é possível que ele opte por sinalizar uma queda dos juros no começo do ano, porque quando o serviço está muito acelerado, o serviço é muito grande na economia. E é um reflexo muito grande do consumo das famílias. Então, aí a inflação fica mais instável, ela pode subir, apesar de estar, nesse momento, caindo e com previsão de continuar caindo, Sardenberg. Muitíssimo obrigado, Miriam Leitão. Até amanhã. Até amanhã, Cássia. Até amanhã, Sardenberg. Até amanhã, Miriam.